A sua mente renovada pela glória de Deus. Ele não tinha temor, irmão. Aleluia. Tão diferente, né, Davizinho? Que não tinha temor, porque a sua mente, o sopro de Deus, estava renovado na sua mente. Romanos capítulo 12, verso 2 diz a palavra do Senhor: por onde demais, irmãos, renovar o vosso entendimento, para que possa compreender qual seja boa, agradável vontade do Senhor. Aleluia. Mas as armas do exército eram mais fortes. Aleluia. Sempre o diabo mostra isso, irmão. Sempre a carne mostra isso. Sempre o inimigo mostra isso. Que ele é mais forte, que ele é mais poderoso, que ele tem melhores armas. Mas Paulo diz, irmão Jonathan, aleluia. Pega teu microfone ali. Paulo diz, irmão, aleluia, que as armas dos crentes, aleluia, não são carnais, irmão. Aleluia. Deus diz na sua palavra que o crente vai marchando e as suas armas são poderosas. Em Deus, em Deus, em Deus. Abençoe e fortaleça no diabo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Davi estava cheio do Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Quando Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Atos 1:8 diz assim: recebereis a virtude do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A palavra virtude quer dizer dunamis, que quer dizer, é para mim que vem a palavra dinamite, meus irmãos. Duas palavras, vem a palavra dunamis e a palavra dínamo. O dínamo é algo que fica dentro do alternador, meus irmãos, de um carro. Aleluia. Ele faz aquele processo, meus irmãos, de renovar a energia, vai terminando a energia da bateria e o dínamo vai produzindo energia dentro do alternador. Aleluia. Quando Jesus disse assim: vocês vão receber a virtude, ele está dizendo assim: você vai receber um alternador dentro de vocês. Aleluia. Quando estiver terminando a energia de vocês, quando estiver terminando as forças, quando você se sentir fraco e derrotado, o alternador vai renovar as forças de vocês, vai renovar a energia de vocês. Aleluia. Aí as forças que chegaram aqui nessa noite, as forças vêm pouquinho, aleluia. Mas tu perdendo as forças, aleluia. Mas Deus colocou dentro de ti um alternador, meu irmão. Aleluia. Tu vai sair daqui fortalecido, tu vai sair daqui valente de novo. Talvez tu baixou a cabeça diante dos teus problemas, diante das tuas dificuldades, e aquilo que parecia muitas das vezes para um crente cheio do Espírito Santo, só mais um probleminha, virou um gigante, aleluia. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, aleluia, nós não olhamos com o olhar humano, meus irmãos. Eles olhavam para o gigante com o olhar humano. E talvez alguém com o bracinho seco igual eu, assim, quando ele vai dizer: mas o braço do gigante dá 4, 5 do meu braço, eu não vou conseguir. Aleluia. Nós olhamos para a armadura do gigante, meus irmãos, e dizemos: mas eu não vou conseguir, eu não posso. Mas Davi olhou, meus irmãos, para o gigante, aleluia, e olhou para o Deus vivo. Davi olhou para o gigante, meus irmãos, aleluia, e olhou para o Senhor dos exércitos. E quando ele olhou para aquela situação, ele disse assim: quem é esse circunciso? Quem é? O que está pensando esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para os nossos problemas com o olhar humano, quando nós olhamos, meus irmãos, para nossas forças, nós vamos recuar, nós vamos desistir, nós vamos se acomodar. Mas quando nós olhamos para a grandeza do nosso Deus, Aleluia. Aleluia. Aleluia, que o nosso problema para Deus é nada. Aleluia. Aleluia. Pode ser um grande gigante para quem não tem o Deus vivo na sua vida, Jesus, para quem não tem o aleluia. Espírito Santo. Pode assustar quem não tem o Espírito Santo, mas quem tem o Espírito de Deus não se assusta com qualquer coisa. Não se assusta com qualquer problema, meus irmãos. Davi disse assim: é um incircunciso. Aleluia. Não se sujeita à lei de Deus, mas eu estou sujeito à lei de Deus. Aleluia. E se ele não se sujeita à lei de Deus, eu me diz assim: sujeitar-nos pois a Deus e resistir o diabo, ele vai fugir de vós. Aleluia. Eu me sujeito à lei de Deus, ele vai ter que fugir de mim. Aleluia. Se você se sujeita à palavra de Deus, o diabo vai ter que fugir de ti. Glória a vai ter que Deus. fugir da tua casa. Aleluia. Você se sujeita à lei de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós escutamos o nome de uma enfermidade, o nome de uma doença, e aquele nome nos assusta. Nos apavora. Deus, é câncer, é maligno, é benigno, e daí? Aleluia. E daí nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O Deus vivo mora dentro de nós. Jesus, aleluia. Escutamos, meus irmãos, o nome de uma dificuldade, muitas das vezes o diabo começa a trabalhar ameaçando. Aleluia. Mas eu vi um testemunho da Leonardo Carvalhais. Ela disse que quando o mundo começava a afrontar o filho dela, ela dizia assim: ó, eu creio na vitória, eu não consigo aceitar a derrota.
Tem algo dentro de mim que não aceita a derrota. Tem Aleluia. algo dentro de mim que não consegue acreditar na derrota. Eu creio. É, Jesus. Aleluia. Quem é esse demônio para dizer o que meus filhos? Quem é o mundo para dizer o que meus filhos podem vestir? O que minha casa pode fazer? Aleluia. Quem é o mundo para dizer? Aleluia. Louvado seja Deus, ela estava dizendo quem é esse circunciso. Aleluia. Aleluia. Quem é o mundo para mandar dentro da tua casa? Aleluia. Quem é o diabo para te assustar? Aleluia. Louvado seja Deus, talvez você chegou aqui debaixo de ameaça, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite uma pergunta vem do céu, aleluia, para ti, quem é que é esse aí diante do teu Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu posso sentir a glória de Deus. Levanta a tua mão nesta noite. Sente a presença de Deus. Sente a presença do Espírito de Deus na tua vida nesta noite. Meus irmãos, o circunciso é justamente aquilo que a palavra de Deus chama de carne. Ela não consegue se sujeitar a Deus. Isso era para o povo de Israel um filisteu. Era um povo imundo, um povo que adorava a Deus, um povo terrível. E este povo, irmão, Israel, teve lá no começo, lá em Gênesis, diz a palavra do Senhor, que Jacó teve um encontro com Deus. Este povo que não tinha nome, este povo hebreu, aleluia. E diz a palavra do Senhor que num certo dia, Jacó começou a orar, a buscar a Deus, ter intimidade com Deus, aleluia. Usurpador era seu nome, suplantador. Mas diz a palavra de Deus que quando veio Deus na vida dele, quando ele teve um encontro com Deus, ele diz: não se chamará mais o teu nome Jacó, o teu nome será Israel, aleluia, porque você lutou com Deus e Deus lutou contigo e has vencido. Deus estava lutando com Israel naquele dia, aleluia. Deus soberano, aleluia. Deus estava do lado de Israel. Deus estava do lado de Davi, aleluia, porque era parte do povo de Israel, era parte da promessa de Deus, do projeto grande de Deus, que da linhagem de Davi sairia o Messias, aleluia. E nós nesta noite, irmão, nós somos parte da Israel espiritual, irmão. Deus está com nós e Deus peleja com nós, e nós pelejamos com Deus, assim como Davi estava, assim como o povo estava. Mas nós temos que ter uma coisa muito clara, que o circunciso não pode dominar nossa vida. Aleluia. Nós temos que tomar uma posição. O pastor ele falava hoje que o circunciso não pode me amedrontar. Aleluia. A carne não pode dizer que as armas dela são melhores, segundo o mundo, segundo a ótica do diabo, segundo a mentira de Satanás. Mas a ótica de Deus, Deus hoje mudou aqui, irmão. Deus mudou hoje o mundo aqui. Muitos vieram com muitos pensamentos, pensaria de um jeito, mas nem eu, meus irmãos, nem eu sabia que ia pregar hoje, só falamos hoje, rejeitamos, mas Deus mudou tudo, porque Deus está com nós, Deus está com a sua igreja, Deus tem seu soldado, Deus tem seu povo. Glória a Deus. Quanto dos irmãos nesta noite quer deixar de lutar com a sua carne? Jacó estava lutando com as suas forças. E Deus estava olhando lá na frente o seu povo, dizendo: não, tu vai ser Israel, eu vou lutar do teu lado, eu vou lutar contigo. Jacó, não se vai chamar mais o teu nome assim, eu estarei contigo. E quando Davizinho foi lá em frente daquele exército, irmãos, não era a carne de Davi, ele era pequenininho, um jovenzinho bem bonitão, mas sem força, sem experiência, sem armas humanas. Ele tinha uma funda, oh glória a Deus, ele tinha simplesmente uma funda e uma pedra. Mas diz a palavra do Senhor que Deus estava com ele. Aleluia. Quando nós pelejamos com a nossa carne, aleluia. Quando nós ficamos do lado da nossa carne, irmão, nós vamos seguir nos chamando Jacó. Deus não vai pelejar com nós, Deus não vai estar do nosso lado. Permita nesta noite Deus fazer uma transformação na tua vida, mudar o teu nome, passa para o exército de Deus, passa para o exército de Israel e peleja com Deus. Diz a Bíblia que as armas de Israel eram tão débeis. Aleluia. Deus vivo, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Deus Qual são as tuas soberano, armas que você está usando para a tua família? Quais são as armas que você está usando para a tua vida espiritual?
Deus. Quais são as armas que vocês estão usando para vencer o inimigo? Quais são as armas que você está usando para servir a Deus, irmão? Aleluia! Deus te coloca na tua mão pão, Deus te coloca um território, Deus coloca uma região, Deus coloca um ambiente para você marcar a diferença, para Deus planejar contigo, mas você não quer se unir. Aleluia, Jesus. Deus, sim. Não, aquilo é tua força humana, vou fazer do meu jeito. Não, meu irmão, quando você dobrar o seu joelho antes de vir para este culto, para esta congregação, Deus vai te dar uma revelação, Deus vai te dar uma direção. Ah, são 2 ou 3, mas Deus disse: onde estão 2 ou 3 no meu nome, eu estarei aí. Aleluia. Os irmãos de Davi, pastor Jonathan, estavam aí com ciúme, amedrontado, impedindo Davi avançar. Aleluia, Jesus. Olha a força da carne, Aleluia. olha a força, irmão, da mente dominada pelo temor, pelo medo. Davi pulou e: quem é esse circunciso? Aleluia. Seus irmãos, eu não. Fica aí, não te mexe. Fica aí. Aleluia, Jesus. Quantas vezes Deus quer te usar, Arauto, da tua liderança, Arauto, do ministério, restauração. Quantas vezes Deus está contando contigo, te entregando pão, te entregando ferramenta, e aí está a carne te dizendo: não, fica quietinho, não vai para essa luta, não vai para esse exército. O diabo vai cair por terra nesta noite. Deus te chamou, Deus te levantou. Comece a fazer alguma coisa para Deus. Aleluia. Deus Estou soberano. sentindo a glória de Deus aqui. Aleluia. A glória de Deus está aqui. Glória a Deus. Maravilhoso, A aleluia. carne não quer que você se levante para vencer. A vitória do teu Mas Senhor. Davi disse assim: quem é esse? Quem ele crê? Davi disse assim: oh, ei! Eu vou no nome do Senhor contra ti. Vitória, Jesus. Eu sou parte do exército de Israel. Deus está comigo. Deus do exército vai me dar a tua cabeça nas minhas mãos hoje. Aleluia, Jesus. Hoje você vai vencer. Aleluia. Penso eu, não diz a Bíblia, Da vitória, que Jesus. os irmãos dele estavam chorando entre eles. Aleluia. Que vamos dizer para nosso pai? Que vamos dizer para ele? Aleluia. Aleluia! Que vão falar para isso aí? Mas Davi estava cheio da glória de Deus. Amém. E naquele momento saiu a proteção humana do seu pai e entrou a proteção de Deus na vida daquele jovem. Até ele levar alimento e ele ser servo dos seus irmãos, ele estava debaixo da proteção do seu pai. Mas quando ele passou para a linha de batalha, ele passou para debaixo da proteção de Deus. Muitos Aleluia. têm medo, irmãos, porque dizem: o que eu vou fazer? Como vou fazer? Te entrega, vá servir, vá fazer alguma coisa. Deixa Deus usar a tua vida, deixa o Espírito de Deus te dominar. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, Aleluia. disse que Davi não foi segundo as forças dele. E a visão de Davi era outra, irmãos. Um exército débil, com uma armadura débil, meus irmãos, olhando para um exército com uma armadura, com armas melhor, e um homem daquele tamanho. Mas nos chamou a atenção que Davi disse: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Não foi o exército, é os exércitos, está escrito ali. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi olhava, meus irmãos, e via o exército de Israel. Talvez alguns venham amedrontados, com medo, mas Davi também olhava no plano espiritual, meus irmãos. Porque nós temos, Deus tem 2 exércitos. Um é a sua igreja, o povo de Deus na terra. O outro exército, meus irmãos, é os anjos. Cantavam os serafins lá quando Isaías teve a visão: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Nós temos, meus irmãos, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós. E a glória de Deus enche a terra. Só que muitas das vezes nós estamos tão na carne que nós não desfrutamos, meus irmãos, das armas da nossa milícia, da glória de Deus sobre a nossa vida. Esse lugar aqui está cheio da glória de Deus, meus irmãos. Nós já víamos, Leonardo, enquanto nós orávamos, descer, aleluia, bola de fogo sobre alguns irmãos, vestes novas, veste de glória sobre alguns irmãos. Eu
está cheio da glória de Deus. Glória a nossa casa Deus. está cheia da glória de Deus, Aleluia. da presença de Deus e o maior está nós. Aleluia. Estava o profeta Eliseu lá na casa dele, o rei do exército inimigo mandou um exército lá para prender ele, meus irmãos, e o moço se apavorou. Disse: estamos cercados, meu senhor, e agora? E o profeta Eliseu disse: é o maior e mais numeroso aqueles que são com nós. Aleluia. 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 Ele fez uma oração, irmão Leonardo disse assim: Senhor, abre os olhos do moço. E Deus abriu os olhos, meus irmãos, do moço, e ele viu carros e cavalos de fogo cercando todo aquele mundo. Aleluia. Eram Aleluia. 2 homens ali, meus irmãos, e um exército para proteger eles. Eram 2 homens ali e o Senhor dos exércitos com eles. Aleluia. Por aqui no andar Abraão, talvez tu se sente sozinha dentro da tua casa, se sente sozinho servindo a Deus, o Senhor dos exércitos está contigo. Se sente sozinho dentro da tua família, só tu pela verdade, só tu pela sã doutrina. Se sente muitas das vezes e até o inimigo usando, meus irmãos, alguns incircuncisos para te ameaçar, Aleluia. para tentar te impedir de servir a Deus como Deus quer. Quem é esse incircunciso para dizer para ti aonde que tu vai congregar? Aleluia. Deus, quem é esse incircunciso para dizer para ti aonde que tu tem que servir a Deus? Foi o Senhor dos exércitos que te chamou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Aleluia. estava ali na cidade, chegamos ali na cidade de Soberbo e 3 crentes, né? A gente sempre conta para os irmãos, tinha 3 crentes, um disciplinado, outra doente, tinha uma irmã, a irmã Marta. Mas nós fizemos o primeiro jejum, irmãos, e naquele primeiro jejum Deus nos deu uma visão, e no segundo jejum Deus me deu uma visão na frente da igreja. Tinha como que uma cobra gigante, bem maior do que a igreja, tipo uma naja, aquela que abre a cabeça assim. E ela estava lá na frente da igreja e a cauda dela virava em correntes. E as correntes saíam, meus irmãos, da cauda dela, várias correntes, e entravam dentro das casas e amarravam as pessoas dentro da casa. Deus Um vivo. demônio terrível, meus irmãos, grandão, maior que a igreja, mas enquanto o exército do Deus vivo orava na terra. Jesus. Enquanto nós orávamos, meus irmãos, quanto mais nós orávamos e sentia a glória de Deus, mais pequenininha ela ficava. Aleluia. Ela diminuiu de tamanho. Aleluia, não é que o diabo diminui de tamanho, meus irmãos. Quando nós nos aproximamos de Deus, a grandeza de Deus, nós começamos a ver. Aleluia. E começamos a olhar para o diabo, para os problemas, para as doenças, para as dificuldades, ela é desse tamanho. E ela foi ficando pequena, Aleluia. desse tamanho. Aí nós sentimos, meus irmãos, uma ousadia para expulsar ela. E foi embora, meus irmãos, não via ninguém na igreja. Ninguém na igreja, naquele domingo a igreja encheu de gente. O diabo soltou aquelas pessoas que estavam lá. Aleluia. Deus. Aquela cobra, meus irmãos, aquele principado foi expulso, foi expelido. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós ficamos atemorizados. E o diabo diz assim: ó, vou fechar a tua igreja, vou destruir esse irmão, vou destruir essa família, vou te destruir, meus irmãos. Se nós se aproximar de Deus, aleluia, ele fica bem pequenininho. Aleluia, nós ficamos valentes, irmão Leonardo. Aleluia, Deus nos dá ousadia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos numa outra vigília lá e Deus nos deu uma visão. E eu queria contar para os irmãos a respeito do exército de Deus, meus irmãos. Deus me deu uma visão. Deus tinha falado com o pastor ali muitos anos atrás, assim: tu vai para a obra missionária, lá nós vamos te colocar. E Deus deu uma visão para ele que eles iam nos colocar na cidade e mandar atirar no mal, tirar os demônios, nas trevas, meus irmãos, e dava munição, e nós atirávamos. E ele dizia: não economiza munição. Naquela noite nós começamos a orar, meus irmãos, estava só eu e um outro irmão na igreja. Mas daqui a pouco Deus começou a abrir um mundo espiritual e desceu uma metralhadora no corredor da igreja, mas uma metralhadora grande, maior que uma ponta 50. E eu me lembrei do que o pastor falou, aleluia, que ele disse assim: atira e não economiza munição. Eu comecei, meus irmãos, aquela visão em que quanto mais eu falava em língua, saía munição daquela metralhadora. Glória a Deus. Atirava na casa das feiticeiras, atirava no reino das trevas, meus irmãos. Naquela visão a gente entrava no mundo espiritual. E daqui a pouco, meus irmãos, aquela metralhadora gritando que atirava, o pastor disse: vamos economizar munição. E nós ficamos, meus irmãos, 4 horas e meia, meus irmãos, atirando. Glória a Deus. Infernizando o inferno, meus irmãos. Se nós não infernizar ele infernizar nós. Se nós não incomodar ele, tem gente que diz assim: eu não vou incomodar o diabo, não vou evangelizar, não vou orar para não incomodar. Aí ele incomoda tu, aí ele entra na tua casa, aí ele te oprime. E se nós não dominar, meus irmãos, o mundo espiritual, ele domina o espiritual e começa a infernizar nós. Aleluia, não tem meio termo, não tem amizade, não tem dizer não vai incomodar para não me incomodar. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, derreteu aquela metralhadora na visão de agora, Deus, o que eu vou fazer? Eu comecei a orar, me apavorar, porque cheguei na casa de uma feiticeira lá no mundo espiritual. E aquela feiticeira era meio forte, meus irmãos, e derreteu a minha arma na visão. Eu dizia: Deus, agora? Eu comecei a orar, e daqui a pouco, meus irmãos, eu via aquele bairro que não tem nenhuma igreja, e é treva naquele lugar, meus irmãos.
eu via descer do céu, naquela visão como de soldado com um uniforme assim, Aleluia. tipo, mais bonito e mais poderoso. Eles eram maior do que os homens, e como mais bonito que o uniforme do exército americano, do exército russo, meus irmãos. Eles desciam, aqueles homens grandes, meus irmãos, nas ruas da vila ali, e começaram, meus irmãos, a andar pela rua da vila, mas homens, um semblante assim de poderoso, meus irmãos. Eu vi um tanque de guerra andando na rua ali, aleluia. E eu comecei a entender, meus irmãos, que a Bíblia diz assim, que Deus envia os seus anjos. Aleluia. Glória a Deus. Eu comecei, meus irmãos, a glorificar Deus que eu estava vendo ali, aleluia, aquilo que muitas pessoas queriam que fosse feito no Brasil, uma intervenção militar no Brasil, os milicos tomam conta para proteger nós do governo, meus irmãos. Eu estava vendo ali uma intervenção do céu. Aleluia. A intervenção que realmente resolve o problema. Aleluia. Louvado seja Deus, nessa noite Deus te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã, aleluia, para te dizer que o céu vai intervir lá dentro da tua casa, que o céu vai intervir na tua escola, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O traficante que ele vai se converteu, revoltou a igreja, aleluia. Louvado seja Deus, o diabo não conseguiu. A parte tinha feito um feitiço para lavar nossas irmãs, meus irmãos estavam lá possuídos, se torcendo tudo. Aquela jovem que estava possuída, agora entra para a oração às 5 à meia-noite, meus irmãos, e ora até às 5 da manhã, e é uma jovem cheia do Espírito Santo de Deus, aleluia, porque o céu está com nós, meu irmão, o céu está comigo, o céu está contigo, aleluia. Não há o que temer, não há o que temer, não há o que recuar, não há o que andar por aí, está desbaixo, depressivo, se queixando, busca o recurso do céu, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No exército do Deus vivo nós fizemos parte, meu irmão. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ai de quem afronta o exército do Deus vivo, irmão. Nós não somos um ser humano comum, nós somos revestidos não com a armadura dos filisteus, mas com a armadura de Deus. Aleluia, irmã, tu não é um ser humano comum, Deus te revestiu com a armadura de Deus. Aleluia. Uma irmã, meus irmãos, um dia chegou no culto lá, e o genro dela era um contrabandista, e estava milionário, com um caminhão, com chácara, com um monte de coisa que ele tinha comprado, poderoso. Meus irmãos, começou a trair a esposa, bater na esposa, e foi lá e afrontou a sogra. Mas a sogra faz parte do exército de Deus vivo, por Abandana Abraham. Aquela mulher ora, busca a Deus, meus irmãos. Ele foi lá, afrontou ela, xingou ela, meus irmãos, e quebrou o celular, e ela foi para a igreja. E quando ela chegou na igreja, aleluia, Deus me mostrou uma cachopa de abelha na frente dela, assim. E eu me lembrei, meus irmãos, que se nós mexer com uma cachopa de abelha, nós vamos ser picadas, as abelhas vão sair atrás de nós, vão nos pegar. E Deus mandou dizer para ela, quem mexe no ungido de Deus, e alguém que faz parte do exército de Deus vivo, é a mesma coisa que mexer numa cachopa de abelha. Vai se incomodar. Aleluia, Deus vai tratar, Deus vai agir, aleluia. Aleluia. Eu disse para ela, meus irmãos, ela chegou em casa, deitou no sofá, e quando ela deitou no sofá, aleluia, Deus deu uma visão para ela e falou com ela, disse assim, vai lá e diz para o teu genro que Deus vai tirar tudo dele, que se ele não se arrepender, Deus vai tirar tudo dele, vai viver da pensão do gurizinho, aleluia. Foi lá e falou para ele, meus irmãos, não levou um mês, num mês, a polícia pegou ele 6 vezes, meus irmãos, perdeu milhões, aleluia, vive da pensão do gurizinho e foi na igreja e se converteu, Aleluia. Eu não sei, talvez você está aqui debaixo de afronta, tem alguém te afrontando, te amedrontando, tentando te impedir de servir a Deus, tentando te impedir de fazer a vontade de Deus, aleluia. Louvado seja Deus, o Deus vivo vai pelejar por ti. Aleluia. Oh, seja dado no nome de Jesus Cristo, o Deus vivo vai entrar na peleja por ti. Glória a Deus. Aleluia. E que de plano torce para ficar na aviação, aleluia. O pastor contou para nós a história do irmão Leonardo, do homem que ele não deixava a esposa ir na igreja. Ele disse assim, não vai mais sair dessa igreja, aleluia. Louvado seja Deus, a mulher queria ir na igreja, queria se converter, ela foi na igreja um dia e disse assim, tu vai lá na igreja só para me trair com o pastor, aquele monte de mentira que o diabo inventa, meus irmãos. Aleluia. Ele bateu nela, fez atrocidade com ela, meus irmãos, e ele foi pescar, e chegou lá para pescar, tinha um índio pescando, e aquele índio estava pescando no lugar que ele sempre pescava, ele afogou o índio se fez de morto, meus irmãos. E ele largou o índio como morto, o índio saiu da água, pegou e atirou uma flecha, furou os pulmões dele. Ele perdeu as forças, o índio pegou ele, meus irmãos, e botou as mãos dele assim. Botou as mãos e pegou um facão e começou a cortar. Isso daqui é porque tu bateu na tua esposa. Isso daqui é porque tu não deixava ela ir no culto. Isso daqui é porque tu fez o mal para tua mãe. Isso aqui impediu ela, meus irmãos. Aleluia. Porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Daqui para toda a coisa é cair nas mãos do Deus vivo, aleluia.
Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Vocês estão se colocando de pé, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que é que está te afrontando. O que é que está te amedrontando? É uma enfermidade, é uma crise, é uma dificuldade financeira, é um feiticeiro, é uma feiticeira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite nós te convidamos a fazer parte do exército do Deus vivo. Aleluia. Ele vai cuidar de ti.